Olá amigos, muito obrigado por assistirem estas conferências. Se alguém realmente está interessado nestes temas, pode nos escrever através do WhatsApp que consta nas nossas páginas. Também podem compartilhar com pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, fiquem à vontade. Este é um curso gratuito que é passado por estes canais e também de forma presencial na cidade onde moramos. Tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas para o despertar da consciência. Também estes ensinamentos estão sendo passados com muito mais intensidade nos idiomas espanhóis, idioma espanhol, no inglês, e muitos idiomas estão sendo passados estes ensinamentos. Meu nome é Pedro e sou instrutor deste ensinamento. Estou no Brasil para passar o tema número 7 da fase B, no temário de 50 conferências, que é as iniciações e as provas. Então, este curso nos ensina as técnicas para o caminho secreto, o caminho da iniciação ou das iniciações. Passando pelas iniciações, o iniciado vai galgando as faculdades, os poderes, as virtudes. As iniciações são méritos do nosso ser. A personalidade não recebe as iniciações e também não se deve compartilhar com ninguém que se consegue, que se está em tal ou qual iniciação. Se alguém compartilha, isto é egóico. Então, não se deve compartilhar. As iniciações são recebidas nos mundos internos. Existem escolas no mundo físico, pseudo-esotéricas, é claro, que conferem iniciações aos estudantes no mundo físico. Porém, essas iniciações não têm valor nenhum. São graus que recebem a personalidade e realmente não têm valor nos mundos internos. Os mestres da Loja Branca reconhecem as iniciações recebidas de acordo com o trabalho que o iniciado vá fazendo realmente no seu mundo interior, e essas iniciações são recebidas nos mundos internos, nas dimensões superiores. E essas são 5 iniciações de mistérios maiores. São relacionadas com a criação dos corpos solares, dos 5 corpos. Então, é a regeneração do corpo físico, do corpo vital, a criação do corpo astral, do corpo mental e o corpo causal. Estas 5 iniciações correspondem ao trabalho da primeira montanha, porque este trabalho de autorrealização
é feito em 3 etapas, que são chamadas esotericamente 3 montanhas. Então, a criação desses 5 corpos, do físico, vital, astral, mental e causal, correspondem à primeira montanha. São as 5 iniciações de mistérios maiores. E para isso é indispensável que o iniciado, seja masculino ou feminino, pratique magia sexual com um parceiro ou parceira do sexo oposto, naturalmente. Não há possibilidade de se receber as iniciações sem trabalhar com a magia sexual. Não são intelectuais, as iniciações não são intelectuais. São as verdadeiras iniciações, não são intelectuais. As escolas do mundo físico, algumas pseudo-esotéricas, conferem iniciações, porém essas iniciações, como já dissemos, não têm valor. O valor está de acordo com os méritos que o iniciado vá fazendo. Então é preciso morrer e é preciso nascer. É preciso eliminar os defeitos psicológicos. É preciso procurar a retidão, buscar a retidão nos 4 aspectos: o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. E isso, para conseguir isso, é preciso um trabalho rigoroso e constante, contínuo, nesses 4 aspectos. Verificar o que pensamos e ir eliminando os defeitos que atuam no nosso centro intelectual, observar o que sentimos e ir trabalhando nos detalhes, esses mínimos detalhes que se expressam no nosso no centro emocional. No centro intelectual também os pensamentos são mínimos, são detalhes. Ir observando isso e ir morrendo, eliminando um por um esses pensadores que pensam através de nós, que usam o centro intelectual para pensar, que usam o centro emocional para sentir. São sentimentos falsos, são os falsos sentimentos do eu psicológico. E é preciso então uma autoobservação rigorosa para identificar os defeitos que vão se expressando através dos centros e ir morrendo. Então, os defeitos, nós temos 97% da nossa essência aprisionada nos defeitos, e esses defeitos são os 7 pecados capitais que se manifestam através dos centros da máquina humana, do centro sexual, do instintivo, do emocional, do intelectual e do centro motor. Esses defeitos se manifestam de forma muito sutis, de acordo com de acordo com cada um de nós. Os defeitos se manifestam mais ou menos sutis. E para perceber isso, é preciso colocar em atividade, como já temos falado, o sentido da autoobservação, que é um sentido da essência. Então, é preciso morrer psicologicamente. É preciso eliminar os defeitos de verdade. Não é apenas frear, reprimir.
não permitir que se manifeste? Não, é necessário eliminar. E esse trabalho de eliminação se faz com a Mãe Divina Kundalini, a nossa mãe interna, que vai eliminar os defeitos. Porém, nós temos que observar, reconhecer que há um defeito e querer mudar, querer eliminar esse defeito. Esse trabalho se chama morte psicológica, como já temos explicado em muitas conferências. Então se pede, se encontra o defeito, se observa, se identifica, se reconhece que é um defeito e se pede: Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar conforme a nossa compreensão. De acordo com o nível da nossa compreensão do defeito é que vai acontecer a eliminação. A Mãe Divina não elimina defeitos desconhecidos, que nós não conhecemos. Nós temos que conhecer o defeito, reconhecer que é um defeito e pedir à Mãe Divina que elimine. Então esse trabalho se chama então conhecimento de si mesmo. Por isso se chama conhecimento de si mesmo. Então são 5 iniciações de mistérios maiores. A primeira iniciação é relacionada com a regeneração do corpo físico. Que o nosso corpo físico está degenerado. Todos os seres humanos temos o corpo físico degenerado. Temos muitas debilidades. Temos debilidades físicas, vitais, debilidades astrais, mentais e causais, nem se fala. Então, a criação, a regeneração do corpo físico corresponde à primeira iniciação. Então, com a prática da magia sexual, com a transmutação sexual com um parceiro do sexo oposto, o fogo desperta no tribene. O fogo sagrado desperta no tribene. Então, esse fogo despertando vai subindo, vértebra por vértebra, até chegar ao interstício, até a glabela. Então, esse trabalho deve ser feito. Para se fazer esse trabalho é preciso fazer o trabalho minucioso com os detalhes dos defeitos que atuam através dos nossos centros. Então é um trabalho rigoroso que precisa ser feito. Então a criação a regeneração do corpo físico corresponde à primeira iniciação. Então o fogo vai subindo pela coluna e simultaneamente vai subindo o fogo também do corpo vital. Já vai regenerando o corpo vital, que se detém em um determinado ponto, se detém a regeneração do corpo vital e segue apenas o do corpo físico. Depois, quando termina a regeneração do corpo físico, solar, esse fogo do corpo vital continua e vai chegar também até a raiz do nariz. Então, isso é a primeira iniciação. Corresponde ao batismo, ao verdadeiro batismo. Então, quando se chega a essa iniciação, já se recebe uma espadinha, uma pequena espada. É mais um canivete do que uma espada, mas essa espada
tem muito poder, e o iniciado deve colocar na cintura do lado direito. Então é a iniciação, a primeira iniciação é a iniciação da criação do corpo físico e vital solar. Corresponde então à regeneração desse corpo. E então quando se recebe essa iniciação, o iniciado recebe os poderes, o poder para governar a terra, que são os gnomos e pigmeus, o ser interior de cada um que recebe esse poder sobre a terra. Então essa é a primeira iniciação. Então o iniciado continua com o trabalho de morte psicológica e transmutação da energia sexual, e vai iniciar a criação do corpo astral. Então a criação do corpo vital já é a segunda iniciação. Já é, quando termina a criação do corpo vital, é a segunda iniciação já. E recebe o poder sobre as águas, as ondinas e as nereides das águas. Então já recebe então a segunda iniciação. E então o fogo chega até a raiz do nariz com a segunda iniciação. Já a terceira iniciação, que é a criação do corpo astral solar, o corpo astral solar vai sendo criado. A serpente, são 5 serpentes. O corpo físico é uma serpente que chega até a glabela. O corpo vital, a segunda serpente, chega até a glabela também. Já a serpente do corpo astral vai chegar até a glabela e vai fazer um trajeto por um caminho secreto e vai descer até o coração. É a chave de sol. Vai descer até o coração, e então fica criado o corpo astral solar. Então, com o corpo astral solar criado, o iniciado recebe os poderes sobre o fogo. Pode governar as salamandras do fogo. O iniciado, o ser, o nosso ser interno, é quem recebe esses poderes sobre as salamandras do fogo. E esses poderes são para uso exclusivo do ser, não são para a personalidade. Se uma pessoa, um iniciado, começa a usar esses poderes, começa a abrir a boca, falar que tem tais e tais poderes, será o ego que está falando, e esse trabalho se detém. A criação dos corpos, as iniciações já vão se estancando. A pessoa, o iniciado, se estanca, se começa a galardear que tem tal e qual poderes. Então esta é a terceira iniciação. Já é a terceira iniciação, a criação do corpo astral solar. Já o iniciado já vai poder então se desdobrar em astral à vontade, porque tem o corpo astral solar. Com esse corpo pode viajar ao mundo astral com liberdade. Já tem o domínio
do corpo do mundo astral. Então é a terceira iniciação e recebe os poderes sobre o fogo, como dissemos. Então, nessa iniciação, o iniciado internamente vai passar pelo drama cósmico, o drama do Cristo. Tudo que o Cristo viveu no mundo físico, na Galileia, o iniciado vai viver internamente, nos mundos internos. Vai carregar a cruz, vai ser crucificado, morto e sepultado. Todo esse drama que se conhece nas Escrituras Sagradas sobre o Cristo, que o Cristo viveu, vai ser vivido nos mundos internos. O Mestre Jesus teve a coragem e a valentia, para viver esse drama no mundo físico, para demonstrar aos iniciados, para deixar plasmado para nós esse ensinamento que todo iniciado deverá viver nos mundos internos. Isso vai passar por todo aquilo que o Cristo passou, pelas humilhações, pela difamação, pelas calúnias, tudo a humilhação que o Cristo viveu no mundo físico, o iniciado vai viver nos mundos internos. E nessa iniciação, quando ele está nessa iniciação, finalizando, vai descer ao abismo, vai ficar então 40 dias. Esses dias são dias cósmicos, que o iniciado vai permanecer no abismo e vai sofrer as tentações que o Mestre Jesus recebeu no deserto. Está simbolicamente representado como o deserto, o abismo, onde o iniciado vai viver, vai descer a esse abismo e vai passar por essas tentações. Então, já é a quarta iniciação. A terceira iniciação é a do drama cósmico, perdão. A terceira iniciação é quando o iniciado vive o drama cósmico nos mundos internos. Vai descer ao abismo. Então, continua o trabalho, o iniciado continua o trabalho, vai criar o corpo mental. O corpo mental deve nascer outra serpente. Cada corpo vai nascer e subir uma serpente. Então, o corpo mental, para a criação do corpo mental, vai nascer outra serpente e vai subir vértebra por vértebra, de acordo com os méritos do coração. Todas as iniciações, os corpos, essas iniciações são conferidas de acordo com os méritos de cada um, de acordo com o trabalho que cada um vá fazendo. E aí depende de cada um. O tempo que cada um vai levar para fazer essas iniciações dependerá do trabalho rígido que o iniciado vai fazendo. Então vai nascer a quarta serpente, vai nascer
e vai dar início à criação do corpo mental. Então essa serpente chega até a glabela e faz o trajeto secreto, a chave de sol, e desce ao coração. Com a criação desse corpo mental, o iniciado recebe o poder sobre o ar. Pode governar os silfos e sílfides do ar. Então, as iniciações são reais, não são intelectuais, não são recebidas por correspondência. Existem escolas que dão iniciações por correspondência, fazem este curso, dão por correspondência. Nós mesmos, quando estávamos procurando a razão da existência, nos deparamos com uma escola que dava um curso por correspondência. Mandavam as apostilas e a pessoa lia e escrevia de volta que leu as apostilas. Então, se a pessoa leu tal apostila, recebia tal iniciação. Então recebia a apostila da iniciação seguinte. E lia, informava que leu, já lhe passavam por correspondência a iniciação. E assim por diante, iam dando as iniciações por correspondência. Isso não vale nada, não serve para nada. São da personalidade e muito fracas ainda. As verdadeiras iniciações são internas, recebe o nosso ser, nosso Pai interno, que recebe as iniciações, e são para o trabalho interno, são para ele mesmo, são para este trabalho, não são para se vangloriar que tem esta e aquela iniciação. Então, criado esse corpo mental, o iniciado recebe então a quarta iniciação, o mestre interno recebe. Então, para receber essa iniciação, para concluir essa iniciação, devemos dominar a mente, devemos dominar a nossa mente. Então, simbolicamente, o Cristo entrou em Jerusalém montado num burro, que o burro simboliza a mente, os pensamentos. Então, é preciso que cada um de nós domine a mente e não seja dominado pela mente. Então, todas as iniciações são necessárias à morte psicológica. É rígido, um trabalho rígido que cada um vai fazendo sobre si. Com a autoobservação vai morrendo os defeitos que atuam no centro sexual, no centro instintivo, no centro emocional, no intelectual e no centro motor. Os defeitos atuam através dos nossos centros. Do centro sexual, o desejo sexual, a atração sexual por todas as pessoas que vemos do sexo oposto. No instintivo, instintivamente nós sentimos desejos, instintos automáticos, e precisamos dominar os nossos desejos, os nossos instintos. No emocional, nos emocionamos, nos enamoramos por pessoas que o nosso ego acha bonita. Nos enamoramos e já planejamos, imaginamos estar, passeando de mãos dadas com essa pessoa, ou talvez algo mais grave ainda. No centro intelectual, os pensamentos.
tudo o que pensamos merece ser observado, refletido. Devemos refletir sobre tudo. Tudo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, tudo que desejamos, precisamos tornar isso consciente, refletir por que estou pensando isso. E então pedindo a morte, que vai ser então a atuação de um defeito, porque o nosso ser não precisa pensar. Então, se nós estivermos pensando algo, com certeza tem origem em um defeito psicológico. Então, trabalhar os pensamentos, os sentimentos, a fala, os movimentos, os instintos e os desejos sexuais, tudo. Nesses 5 centros é preciso fazer um trabalho rigoroso nos 5 centros: no centro sexual, no instintivo, no emocional, no intelectual e no centro motor. As iniciações, então, vão sendo galgadas com mais ou menos rapidez. Depende do trabalho que cada um vá realizando. Então, com a criação desse corpo mental, se recebe então o poder sobre os sílfidos e sílfides do ar. Então, passado essa iniciação, vai então passar a iniciação seguinte, vai continuar o trabalho e vai passar a iniciação seguinte, que é a criação do corpo causal, o corpo da vontade consciente, da vontade solar. Para a criação desse corpo, é preciso que o iniciado escolha entre 2 caminhos. Então vai passar por umas provas, pela prova do guardião do umbral do mundo causal. Esse guardião vai nos colocar diante de 2 caminhos, que um dos caminhos é o caminho direto, que o iniciado vai continuar o trabalho até conectar-se com as suas partes internas. Esse trabalho, esse caminho é o caminho direto, que leva ao Cristo, que leva à criação o nascimento do Cristo no nosso interior, no interior do iniciado. Se o iniciado escolheu o caminho direto, nasce o Cristo íntimo, e esse Cristo vai se desenvolvendo de acordo com a lei do 7. O Cristo íntimo nasce como um menino, como o Mestre Jesus nasceu em uma manjedoura. Essa manjedoura representa os animais, os defeitos psicológicos que ainda estão no nosso interior. Então são simbolizados pelos animais. Os animais são os nossos defeitos, que ainda existem em nós, esses eus causa, e que o Cristo nasce entre os animais. Ele nasce no interior do homem entre os animais, que são os defeitos. E nasce para eliminar o que ainda existe de defeitos. Ele vai eliminar os eus causa, que são esses 7 animais, essa manjedoura, onde o Cristo nasce. Então, é preciso escolher o caminho direto para que nasça o Cristo. Se o iniciado escolhe o caminho do Nirvana,
que é chamado o caminho da espiral, o caminho do Nirvana não continua o trabalho. O iniciado sai fora do trabalho. Fez um bom trabalho, mas precisa continuar. E esse guardião do umbral, do mundo causal, vai colocar o iniciado diante dessa possibilidade de escolher o caminho direto ou o caminho do Nirvana. E o iniciado terá toda o livre-arbítrio para escolher um dos dois caminhos. Estava na câmara errada. Então, o iniciado terá o livre-arbítrio para escolher entre esses dois caminhos. Então, os mestres recomendam que nós devemos ser revolucionários desde o começo, desde o princípio. Devemos encarar esse trabalho com rigor, ir eliminando todos os defeitos, não escolher defeitos, esse não vou eliminar, vou deixar para mais tarde, não. Então a orientação dos mestres é que nós nos torne um verdadeiro revolucionário já desde o início, desde que se conheceu esses ensinamentos. Então o iniciado escolheu o caminho direto, ele tem o direito de de iniciar a criação do corpo causal, que é o corpo da vontade, que vai então se tornar um homem verdadeiro. Vai receber então a quinta iniciação. Quando culmina a criação do corpo causal, o iniciado é um verdadeiro homem. E já está, então, formou a primeira tríade, que é Atman, Buddhi e Manas, que é a alma humana. E então se conecta com a criação do corpo causal, do quinto corpo, se conecta com Atman, Buddhi e Manas. São a primeira tríade que é formada com a criação do corpo causal. Então, com a criação do corpo causal, o iniciado recebe os poderes, adquire os poderes para dominar, para criar através da palavra, através do verbo. O iniciado recebe esses poderes para criar através do verbo. Então, o corpo da vontade solar é o corpo causal. Deve escolher o caminho e nasce o Cristo. Porém, entre 1000 iniciados que chegam a esta encruzilhada, podemos assim dizer, por medo, escolhem o caminho do Nirvana. E apenas um escolhe o caminho direto. 999 escolhem o caminho do Nirvana. Então, o Cristo disse: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. Então, esse é meu simboliza então a fusão, a criação do próprio corpo, do corpo causal, e o nascimento do Cristo no interior do homem, onde o homem se torna então homem verdadeiro, porque antes nós não somos
homens, somos animais intelectuais. Então, para galgar essas iniciações, o iniciado passa por muitas provas, e as provas já vão sendo aplicadas em nós desde o início em que nós encontramos o ensinamento, compreendemos que esse ensinamento é o que vai levar ao objetivo da nossa existência, que é a autorrealização. Já começa nesse momento o estudante ser submetido às provas. Então, o karma dessa pessoa já está reunido. Todo o karma das existências, 7 existências passadas que temos, já são reunidos em apenas uma bolsa, como se diz, porque o iniciado deve pagar todo o karma que deve. Se a pessoa não vai fazer o trabalho de iniciação, o trabalho da autorrealização, ela paga o karma apenas da existência mais antiga, das 7, da mais antiga à 7ª existência anterior, e vai pagando em cada existência, paga uma e fica formando mais um karma desta existência presente. Continua sempre com 7 existências em débito. Porém, se o iniciado resolve fazer o trabalho, o estudante resolve, deve pagar esse karma das 7 existências em uma única existência, nesta existência, na existência que vamos fazer a autorrealização, porque não podemos ficar devendo nada, temos que pagar tudo. Então, é por essa razão, por essas razões, que a pessoa que está fazendo este trabalho tem mais dificuldade que as pessoas comuns e correntes, quem não quer nada com nada. Então, o iniciado ele vai passando por mais dificuldades. Então, ele vai se temperando, ele vai se forjando. E precisa, então, ter muita paciência, muita perseverança e atuar conscientemente. Não atuar mecanicamente, instintivamente, automaticamente. Tudo o que vai fazer deve refletir, deve colocar sob a reflexão. Refletir sobre os 4 aspectos do reto pensar, o reto sentir, falar e obrar. Então, as iniciações, para a primeira iniciação, são os detalhes, as provas. Precisam passar por muitas provas. E são provas de detalhes. Então, no mundo físico, a pessoa terá a oportunidade de errar em pequenas coisas. São pequenas provas que muitos de nós nem acreditam que é uma prova, que pode ser uma prova. Então, é uma disciplina. Devemos nos disciplinar, traçar uma disciplina, uma autodisciplina, para ir averiguando tudo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ações, desejos, tudo deve ser passar por um filtro, por esse filtro da reflexão. Com a reflexão devemos ir filtrando tudo isso. Então, se a pessoa encontra qualquer coisinha na rua, qualquer coisa que alguém pode ter perdido, uma moeda, uma carteira, qualquer coisa, está perdido. Então, é uma prova.
pode ser uma prova. E se a pessoa pega isso e diz, oba, achei, é meu. Achado não é roubado. Na verdade, achado é roubado. Porque se nós imaginar, se ninguém pegar as coisas que são perdidas, o proprietário que perdeu vai voltar pelo mesmo caminho e vai encontrar. Porém, isso já nem se imagina mais. Muito raro a pessoa voltar e encontrar. Se alguém colocou os olhos, leva. Tem um ditado que diz, achado não é roubado. Mas, na verdade, achado é roubado, porque não é nosso. Nós não fizemos nada para possuir aquilo. Então, não é nosso. É da outra pessoa. E isso, para quem está trabalhando sobre si e quer galgar essas iniciações, é uma prova, e a pessoa, se ela pega, perdeu a prova. Perdeu a prova, porém essas provas vão sendo aplicadas de acordo com o trabalho que vai fazendo, vai sendo aplicada novamente de várias formas. Então as primeiras provas são as provas dos detalhes, é onde o iniciado, o estudante, deve disciplinar-se, deve se autodisciplinar para ir peneirando tudo o que vai acontecendo e ir passando nessas provas. Já então a primeira prova é dos detalhes. A segundo grupo de provas, para os homens, passa por prisão. Ele vai preso. Se o iniciado está realmente trabalhando, ele vai ser preso. Vão lhe acusar de algo que ele não fez. Vai ser uma prisão que vai durar alguns dias, geralmente 9 dias. E se o iniciado está consciente, ele não protesta, ele não briga, não grita, não protesta. E espera pacientemente passar esses dias e vai ser liberado, porque estão acusando de um delito que ele não cometeu, por prova, para ver se ele ele reage, para ver como reage. Se ele reage, protesta, perde a prova. Então é preciso muita paciência, muita perseverança. Então as iniciações não são de presente, não são nada que o iniciado vai receber de presente, que Cristo morreu para nos salvar. Essa declaração é fria, não tem lógica. Os méritos são de cada um e deve provar que tem realmente tais méritos. Então, muitas provas são aplicadas. Na verdade, o iniciado, tudo que ele vai vivendo, deve ser vivido consciente. Que as iniciações são a vida de cada um, vivida sabiamente, com muita paciência, com perseverança, com retidão. Deve ser vivida com retidão. Já a terceira é a prova do guardião do mundo astral. Então, o iniciado vai se deparar no mundo astral com um guardião, um monstro, que é a representação dos nossos próprios defeitos psicológicos. Cada um de nós, internamente, astralmente,
nos mundos internos, têm a fisionomia de acordo com os nossos defeitos. Nos mundos internos, nós aparecemos como um monstro. E nós vamos deparar com esse monstro. São os nossos defeitos que se apresentam a nós. E nós devemos estar dispostos a enfrentar esses defeitos e eliminá-los. Então, a prova é diante desse guardião, desse monstro que se apresenta para nós, como quem diria: eu sou você. Aí então o iniciado que se assusta com esse monstro e corre, perde a prova. Essa prova é repetida até 3 vezes, no máximo 3 vezes. Para muitos, já na segunda, já são descartados. Então, o provado, o iniciado, deve enfrentar esse guardião, deve enfrentá-lo, correr em direção a ele, não correr dele, correr em direção a ele e enfrentá-lo, para que ele corra. Então, se o iniciado enfrenta esse guardião, significa que ele está disposto a enfrentar a si mesmo, o seu ego, que é o guardião, é como nós aparecemos no mundo astral. São os nossos defeitos que aparecem para nós no mundo astral. E devemos enfrentá-lo para derrotar. E não devemos correr de nós mesmos. Então, o guardião é um monstro que se apresenta no mundo astral. Já o guardião do mundo mental também é outro monstro. Precisa então estar dominando a mente. Precisamos aprender a dominar a mente. Esse monstro aparece como um cabrito, um chivarro, como se diz, uma cabra, macho. Aparece para nós, aparece para o iniciado. E deve então enfrentar esse monstro, não deve correr desse monstro também. Se corre, perde a prova. E se enfrenta ele, vence a prova e o trabalho continua. Então, o domínio da mente é essencial, é indispensável nós dominar a nossa própria mente. Já o guardião do mundo causal aí então é a prova dos 2 caminhos, onde o iniciado vai escolher entre um e outro caminho, entre 2 caminhos. Vai escolher o caminho direto, que é o caminho do Cristo, ou o caminho do Nirvana, onde trai o próprio Cristo íntimo e o trabalho fica estancado. Então, esta conferência nos mostra o que o iniciado vai passar internamente. Então, na altura que o iniciado vai para escolher o caminho, para ter direito a criar o corpo causal, o iniciado tem 72% de consciência livre. Já trabalhou bastante sobre si, já eliminou 28%, só tem apenas 28% da essência ainda presa. E então vai fazer o trabalho de criação dos corpos, desse corpo causal. Criado o corpo causal, vai então se conectar ou reconectar às suas partes internas.
Este processo de reconectar é o que simbolicamente significa a religação, que é religar. Então, o religare vem, a palavra religare significa religião, em português, religião, que é o fato de nos religar às nossas partes internas, reconectar, reunir. Então, o Pai fará a vontade dele na terra, como é feita nos céus. A terra significa esses 5 corpos. Então, a vontade do Pai será feita na terra, de acordo com como a vontade do Pai é feita no céu, será feita na terra. Esta é a conferência As Iniciações e as Provas. Então, aquela pessoa que queira interagir conosco de forma mais direta pode entrar no grupo do WhatsApp que temos. Na descrição deste vídeo está um link que leva ao grupo. E o nosso telefone também está nas páginas. Tem um botão na página do Facebook que, clicando ali, vem direto ao nosso WhatsApp. Porém, se a pessoa não encontrar, ela pode salvar este número. Mais 55, que é o Brasil. 6262 é a região. E o número WhatsApp é 91 92 93 55. Também Telegram, nesse mesmo número nós atendemos no Telegram. Esta é a conferência. Muito obrigado e até a próxima.